A gente começa o Agora CNN também com as últimas notícias da guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos não vão apressar um acordo com o Irã e que o bloqueio aos portos iranianos continua até que as negociações sejam concluídas. A correspondente Priscila Yazbek tem as informações ao vivo de Nova York. Priscila, essa declaração ela vem um dia depois que o Trump disse que o acordo estava amplamente negociado. O que foi que aconteceu? Exatamente, Tainá. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Um dia depois de Trump dizer que um acordo já tinha sido amplamente negociado, também que estava prestes a ser finalizado, ele pediu então aos negociadores americanos neste domingo para não se apressar e disse que o bloqueio aos portos iranianos vai ser mantido enquanto um acordo não for fechado. Foi o que ele disse numa publicação nas redes sociais hoje mais cedo. Nessa mesma publicação, ele também criticou o acordo nuclear firmado pelo seu antecessor, por Barack Obama, ainda em 2015, um acordo, inclusive, que foi desfeito pelo próprio presidente Donald Trump em 2018, e ele disse que as negociações feitas pela sua gestão nesse momento com o Irã são exatamente o oposto desse outro acordo que foi criticado, então, por Trump. Ele também agradeceu aos aliados do Oriente Médio pela cooperação que, segundo ele, pode ser aprimorada com a adesão desses países aos acordos de Abraão e também, quem sabe, com a adesão do Irã a esses acordos. Lembrando que esses acordos foram firmados ainda no primeiro mandato de Donald Trump e são acordos de normalização das relações diplomáticas entre os Estados Unidos, Israel e países árabes que são inimigos do Irã, principalmente Israel, mas também esses outros países que fazem parte dos acordos de Abraão. Portanto, essa fala de Donald Trump pode soar como uma provocação ao Irã. E essa sinalização de que os Estados Unidos não vão ceder enquanto não houver um acordo finalizado acontece, Tainá, depois que Ted Cruz, um senador republicano do Texas, também outros republicanos linha dura, fizeram duras críticas aos acordos e às negociações dos Estados Unidos com o Irã nesse momento. Inclusive, Ted Cruz disse que seria um erro desastroso se o resultado do conflito com o Irã fosse um regime iraniano ainda governado por fundamentalistas islâmicos, recebendo bilhões de dólares, com capacidade de enriquecer urânio e desenvolver armas nucleares e com controle sobre o Estreito de Hormuz. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, inclusive, está na Índia numa viagem diplomática, e nessa viagem ele foi questionado sobre essas críticas dos republicanos e ele rebateu as críticas dizendo que o compromisso de Trump com o Irã não deve ser questionado por ninguém, já que esses republicanos, então, questionam esse acordo ou o que está acontecendo nessa negociação. Lembrando que o Irã tem indicado que um acordo com os Estados Unidos, nesse momento, incluiria a reabertura do Estreito de Hormuz, mas também o alívio de sanções dos Estados Unidos ao Irã, o descongelamento de bilhões de dólares iranianos que estão congelados no exterior, a retirada de forças americanas da região, também a manutenção do urânio enriquecido e também o programa nuclear do Irã, a suspensão do programa nuclear do Irã, não estariam incluídos nessa fase, seriam discutidos apenas no momento posterior. Portanto, Tainá, o que os especialistas dizem nesse momento é que as discussões podem até se encaminhar, talvez, para o fim da guerra, mas sem um acordo de negociação. E isso pode representar que esse acordo pode levar, mais uma vez, os Estados Unidos e o Irã para o status quo que existia antes do início do conflito, portanto, sem Donald Trump obter nada. E é por isso que Donald Trump sinaliza esse recuo, diz que os negociadores não precisam ter pressa para ver se ele consegue colher algo mais nessas negociações, para ele não ser visto como um derrotado nesse conflito e para que os Estados Unidos não saiam desse conflito sem conseguir nenhum avanço em relação ao programa nuclear do Irã, depois de ter feito toda essa empreitada, depois de ter feito todo esse conflito e depois de ter despendido todos esses recursos que foram despendidos nesse conflito. Eu volto com você, Tainá. Obrigada, Priscila. Começamos aqui com o noticiário internacional, porque a gente fica a todo momento, né, conectado com tudo que ocorre no Brasil e no mundo. No noticiário internacional, a questão que diz respeito a Donald Trump e o Oriente Médio. Cada dia é uma novidade de compreender o que vem pela frente, né, o que vem por aí. E o que ocorre neste momento é esta expectativa sobre a resolução
do impasse entre Estados Unidos e Irã em meio à guerra no Oriente Médio que já se arrasta há muitas semanas. O mundo acompanha com muita atenção as conversas entre os dois países, após o presidente dos Estados Unidos dizer que um acordo entre eles já estaria amplamente negociado. Agora, a grande interrogação é, já está amplamente negociado? Os iranianos estão de acordo com isso? Quem vai nos responder diante das respostas que nós temos neste momento é a nossa correspondente em Nova York, a Priscila Yazbek. Yazbek, minha querida, bem-vinda, hein? A gente tem Donald Trump dizendo, então, que já estão avançando neste acordo, mas a pergunta sempre é, os iranianos estão sabendo disso? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Os iranianos têm talvez uma outra versão sobre essa história e isso traz uma incerteza muito grande se de fato esse acordo pode sair ou não. Ontem, no fim da tarde, Donald Trump fez um post nas suas redes sociais, na Truth Social. Ele disse que conversou com líderes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein sobre um possível acordo de paz. Também disse que conversou em uma ligação separada com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e nessa postagem ele disse: um acordo já foi amplamente negociado, sujeito à finalização entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã e os vários outros países mencionados. E ele disse também que teve essa ligação com Netanyahu, que correu muito bem, e falou que os aspectos e detalhes finais do acordo estão sendo discutidos nesse momento e serão anunciados em breve. E ele falou que muitos outros elementos do acordo, que além de muitos outros elementos do acordo, o Estreito de Hormuz seria reaberto. Foi o que disse então Donald Trump no fim da tarde deste sábado. Uma apuração feita pela CNN diz o seguinte, que um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irã incluiria compromissos por parte do Irã de não buscar o desenvolvimento de armas nucleares e de iniciar negociações para abrir mão do seu estoque de urânio enriquecido. Lembrando que há uma estimativa de que o Irã tenha 440 quilos de urânio enriquecido ainda sob sua posse. Os Estados Unidos gostariam que esse material ficasse sob posse dos Estados Unidos, porque alegam que é um material que poderia ser transformado em uma arma nuclear, enquanto o Irã diz que não quer entregar esse material a adversários, diz que essa é uma condição inaceitável e havia uma possibilidade de que esse material fosse entregue a países aliados, talvez até a Rússia. Além disso, segundo essa apuração feita pela CNN, o acordo também incluiria uma suspensão de qualquer novo enriquecimento de urânio, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto do lado do governo americano, e os detalhes de como o estoque seria removido, também a duração de uma suspensão do programa nuclear iraniano seriam definidos em negociações futuras. Mas essa é uma apuração por parte da CNN com fontes do governo americano que tentam ali mostrar que de fato essas outras questões sobre um acordo nuclear estariam incluídas num acordo, Elisa, porque isso é muito caro ao presidente Donald Trump, que não quer sair desse acordo apenas com o compromisso de reabertura do Estreito de Hormuz, mas também com um compromisso de que o Irã não vai mais fazer o enriquecimento de urânio. Só para finalizar, também o secretário de Estado Marco Rubio indicou que poderia haver mais a dizer sobre o Irã neste sábado, ainda que um anúncio poderia ser feito, e ele falou também sobre progressos significativos. Eu volto com você. Priscila Yazbek, considerando que nós temos, então, um olhar dos Estados Unidos para este assunto, mas o que exatamente os iranianos dizem? O que eles têm falado sobre essa possibilidade de um acordo ser fechado? Para a gente dosar aqui o tamanho da nossa expectativa nesse assunto. Pois é, Elisa, daí o Irã também se manifestou por meio tanto da sua agência de notícias estatal, quanto também autoridades iranianas. A agência de notícias Fars, por exemplo, contestou a afirmação de Trump, dizendo que o Estreito de Hormuz vai permanecer sob o controle do Irã. Também disse que as declarações de Trump sobre a reabertura do Estreito não são verdadeiras, são inconsistentes com a realidade, e que embora o Irã tenha concordado em permitir que o número de embarcações que passa pelo Estreito retorne aos níveis pré-guerra, isso de forma alguma significa livre passagem como existia antes da guerra. Não mencionaram nada sobre a suspensão do programa nuclear. Também o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian,
disse que qualquer decisão vai ser tomada ou não vai ser tomada sem a permissão do líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei, que sucedeu seu pai, que foi morto nos ataques de Israel e Estados Unidos no dia 28 de fevereiro, e ele falou que nenhuma decisão será tomada fora da estrutura do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e ele também, claro, o líder supremo não tem sido visto em público, isso tem gerado especulações sobre o seu estado de saúde, mas essa fala do presidente iraniano mostra que talvez não haja ainda, de fato, um acordo, senão talvez eles tivessem falado que de fato houve uma concordância ali, um acordo em relação aos Estados Unidos. E o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, o Ismail Bagaei, também disse que os pontos de vista de ambos os lados tinham se aproximado, que restaria saber o que ia acontecer nos próximos 3 dias, mas ele também chegou a dizer que havia ainda diferenças profundas entre Estados Unidos e Irã. Portanto, do lado dos iranianos ainda não há confirmação de que um acordo pode acontecer e eles há incerteza muito grande. Isso pode significar que o Irã não quer dar o braço a torcer, até para tentar colher mais vantagens nesse momento final de negociação, então diz até o fim que não há um acordo ainda, que tudo isso tem que passar pelo líder, pela palavra e decisão do líder supremo do Irã, para tentar depois colher mais vantagens na negociação, pressionar os Estados Unidos. Ou então poderia até ser um blefe, ou pode significar que de fato o Irã não vai chegar a um acordo com os Estados Unidos nesse momento. E mais que isso, Elisa, só para finalizar também, aqui nos Estados Unidos, mesmo membros da base de Donald Trump e políticos conservadores têm criticado essa possibilidade desse acordo. Ted Cruz, que é um senador republicano do Texas, forte aliado de Donald Trump, disse que elogiou os ataques de Trump ao Irã, mas disse que aceitar um Irã que ainda enriquece urânio, que recebe bilhões de dólares em sanções levantadas, porque o Irã exige que os Estados Unidos levantem as sanções para fazer um acordo e manter influência sobre o Estreito de Hormuz, seria um erro desastroso. E ele também usou como argumento o fato de Rob Malley, que é um negociador que negociou pelo governo de Obama e também de Joe Biden acordos com o Irã. Ele falou que essa figura, né, o senador Rob Malley, elogiou as negociações e isso não é um bom sinal, é um sinal de que esse acordo é fraco demais. Portanto, Elise, é aquilo que a gente vinha falando. Antes do conflito havia uma possibilidade de acordo entre Irã e Estados Unidos. Donald Trump buscava um acordo melhor do que o de Barack Obama. Havia uma perspectiva talvez de suspensão do programa nuclear do Irã. E neste momento que o Irã quer conversar numa fase inicial de acordo seria apenas para abrir o Estreito de Hormuz mediante o levantamento de sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas não fica claro se o Irã vai se comprometer de qualquer forma com a suspensão do seu programa nuclear, e isso seria visto como uma derrota para Donald Trump. Elisa. Muito obrigada. Priscila Asbeck, ao vivo com a gente dos Estados Unidos, noticiando de Nova York aquilo que ocorre entre a América do Norte, o Oriente Médio, mas que não fica ali reduzido a apenas, e apenas bem entre aspas, essas duas áreas do planeta, porque você tem os efeitos na cotação do barril, na geopolítica global e as dependências, né, que o planeta tem dessas regiões. A comunidade internacional, o planeta, aguarda a qualquer momento o anúncio do fechamento de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar, quem sabe, essa guerra, né? Encerramento oficial da guerra no Oriente Médio. Sobre isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha, Maurício Santoro, ou seja, professor trazendo muito conhecimento aqui para a gente. Professor, bem-vindo. Obrigado pela gentileza da entrevista. A gente pode se iludir, eu vou usar esse verbo, iludir. A gente pode ter algum tipo de ilusão ou expectativa, esperança em relação a esse acordo neste momento? Bom dia, Elisa. Olha, existe já uma expectativa consolidada, né, pelo que tem saído na imprensa internacional, que seria um acordo bastante favorável ao Irã, né? Pelo que foi noticiado até agora, o Irã abriria mão ali do bloqueio do Estreito de Hormuz, né, de cobrar um pedágio dos navios, mas em troca teria a cessação das hostilidades e não se discutiria neste momento a questão do programa nuclear. Então o Irã ganharia um tempo, provavelmente ali mais um mês ou 2, até que essa retomada das negociações sobre o programa nuclear acontecesse. E
parariam ali todos os conflitos, não só no Golfo Pérsico, mas também no Líbano, né, envolvendo Israel, envolvendo os Estados Unidos. Então, se essas notícias de fato se confirmarem, seriam decisões realmente bastante favoráveis ao Irã na conjuntura atual. O que faz sentido diante daquilo que nós vimos nos últimos meses, e foi, de modo geral, uma capacidade militar do Irã em se defender dos Estados Unidos, em utilizar o bloqueio do Estreito de Hormuz como um instrumento de pressão política e econômica sobre o resto do mundo. Professor, essa capacidade de defesa ao qual o senhor se refere, porque por vezes nós vimos o presidente dos Estados Unidos dizer: nós acabamos com o Irã, se vocês não atenderem aos nossos desejos, né, ao que a gente quer para a guerra, amanhã a gente vai dizimar vocês, nós acabamos com o poderio de vocês. Eu quero te ouvir, por favor, mais sobre isso, sobre essa, eu não sei se eu posso chamar de resiliência militar, mas essa força mesmo, quanto os iranianos estão conseguindo, até com drones mais baratos, né, menos caros do que a estrutura dos Estados Unidos, defender-se dos Estados Unidos. Exato, Elisa. E foi surpreendente, porque no ano passado houve uma breve guerra entre o Irã e os Estados Unidos, né, envolvendo Israel também, 2 semanas de combate, e o desempenho do Irã tinha sido muito ruim. Mas em um ano houve uma mudança muito expressiva nas Forças Armadas iranianas, nessa capacidade de defesa, principalmente pela melhoria do seu sistema de mísseis balísticos, né, por um ataque de precisão muito mais eficaz, e o que o Irã fez no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, que basicamente foi uma espécie de guerra de guerrilha naval, utilizando lanchas, drones, mísseis, quer dizer, minas, um equipamento de baixo valor, né, que de modo algum se compara à sofisticação tecnológica da Marinha dos Estados Unidos, mas que, no entanto, foi muito eficiente em bloquear o estreito e impedir ali as ações americanas na área, né? E como por Hormuz passa em torno de 20% de todo o comércio mundial de petróleo, isso deu ao Irã uma ferramenta muito influente de pressão sobre os mercados de energia global, petróleo, de gás natural, de produtos derivados, como fertilizantes. E, além disso, o Irã atacou também uma série de países vizinhos, né, os Emirados do Golfo, como o Catar, os Emirados Árabes Unidos, que são países que dependem muito do comércio internacional, do turismo de negócios. Então, o Irã basicamente levou toda a região do Golfo Pérsico para uma crise econômica e política. Isso também significou ali uma enorme expectativa regional de que essa guerra terminasse rápido. Pois é, e a gente tem agora, professor, Estados Unidos com um presidente do país, Donald Trump, sofrendo com questões de popularidade, o planeta sofrendo também com as questões de preço, cotação de barril e tudo mais, e essa incerteza do futuro. Até que ponto um acordo nuclear, só de perguntar sobre o acordo nuclear eu já fico com a sensação de, nossa, que difícil isso. Mas nesta questão, o senhor avalia que existe alguma brecha para que eles consigam avançar, para a gente visualizar esse acordo? Na década passada, houve uma série de negociações envolvendo o programa nuclear iraniano, né, pela qual o Irã aceitaria uma supervisão internacional sobre o seu programa, para impedir que houvesse um enriquecimento de urânio, né, na escala necessária para fabricar uma arma nuclear. Mas, em troca dessa supervisão, o Irã poderia seguir com as suas pesquisas nucleares para fins civis, para uso médico. O Brasil e a Turquia tentaram mediar um acordo no início dos anos 2010. Depois, em meados da década, houve um novo acordo, né, durante o governo do Barack Obama nos Estados Unidos. E o cenário atual está apontando para alguma coisa semelhante a esse tratado lá de 2015. Né? Se é isso que vai acontecer ou não, vai depender de muitos outros desdobramentos, inclusive da situação da relação do Irã com Israel, da guerra no Líbano, né? Mas nós estamos caminhando para um retorno a algum tipo de tratativa semelhante àquela. Então foram 2 guerras para voltar àquele status quo de 10 anos atrás. Isso mostra também esse impasse político-estratégico no Oriente Médio e essa dificuldade realmente de se avançar em acordos de paz na região.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha, Maurício Santoro. Professor, tomara que a gente volte a conversar mais vezes, que é sempre essa coisa do ao vivo, a gente conversa aqui algumas perguntinhas, mas o desejo é de fazer-te muitas outras perguntas. Então, muito obrigada, professor, por ter compartilhado seu conhecimento. Tomara que sim, Elisa, e espero que também com notícias, né, mais sólidas sobre a paz, né? Sobre ali uma era de mais estabilidade e prosperidade que o mundo inteiro está precisando, inclusive nós aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. A gente desconfia, né, que o acordo vai ocorrer, mas a gente torce que ele ocorra. Muito obrigada, professor.